Salve a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre, amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais. Olá meu amigo, olá minha amiga, mais uma vez estamos juntos para falarmos da Palavra de Deus. Esse título Libertos está sendo usado pela denominação nessa Semana Santa de 2018. Ultimamente tenho ficado muito triste com essas explicações obscuras e esses jargões utilizados hoje pela maioria da denominação absoluta, ela obscurece as três mensagens angélicas. Então por isso que eu vou explicar esse tema de forma clara na palavra de Deus e não de acordo à teologia utilizada por homens. Essa forma clara, utilizada na verdadeira educação, não é uma opinião minha pessoal, mas esse é o método de ensino que era usado em Avondale e que é usado no Heartland, por exemplo, e no método de ensino que está no Espírito de Profecia. Quais as medidas devemos tomar para estudar? Hoje tentarei tratar só de dois assuntos essa semana. Antes de sermos libertos e libertos do cativeiro. Antes de entrar no tema, irei responder a duas perguntas extremamente relevantes. Duas perguntas. A primeira pergunta: quando e do que somos libertos? É interessante a gente saber quando e do que somos libertos. A segunda pergunta: seremos libertos no futuro de alguma coisa? A gente não pode colocar tudo num local só, generalizar a palavra de Deus. Por isso eu vou tentar responder essas perguntas e fazer essa divisão. Quando e do que somos libertos? Respondendo à primeira pergunta, me acompanhe em Jeremias 13:23. Porventura pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. O leopardo as suas manchas ou o etíope a sua pele, a gente não faz por nós mesmos, por nossas próprias forças. Nós somos libertos através porque sem o poder de Deus, nós somos naturalmente pessoas más. Você já fez alguma coisa que você não gostaria? Devemos ser sinceros, honestos com nós mesmos. Nossas decisões é baseado no que é certo ou no nosso desejo. Após a entrada do pecado, nós passamos a ser escravos de nossos desejos. Então nós não agimos de forma racional naturalmente. Age impulsionado pelos nossos desejos. E qual que seria a cura para isso? A cura seria o amor. O amor é a cura. Mas o amor não é algo humano. O amor é algo divino. Só Deus que nos livra de nossas maldades. Se o nosso desejo entra em conflito com o desejo do próximo, deixa o desejo do próximo para lá. Vamos satisfazer o meu desejo a qualquer custo. Isso é o lema da natureza humana das pessoas. Sem Cristo. Israel, você está falando isso, mas aonde está na Bíblia isso? Me acompanhe em João 15:4. Estais em mim e eu estou em vós. Como a vara de si mesma não pode produzir fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. O galho, ele não produz fruto se ele não estiver conectado na árvore. Assim somos nós. Nós não produzimos boas obras ou fruto se não estivermos conectados em Cristo. Agora, o que é fruto? Será que é almas ao batismo? Eu não posso dar o símbolo para as palavras bíblicas. A própria Bíblia tem que responder o que é fruto. Me acompanhe em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Eu me dominar minhas paixões. Eu andar de acordo no Espírito, de acordo à razão e não de acordo ao desejo. Então esse é o fruto. E para a gente produzir esse fruto do Espírito, nós precisamos estar conectados em Cristo. Tudo isso é um resumo do Evangelho de Deus. Qual é o Evangelho de Cristo? Muitas pessoas não sabem, usa palavras assim, sabe? Mas de forma clara nós temos em Romanos 1:16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, esse poder de Deus, que a gente só se apodera dele se estiver conectados a Cristo, esse poder de Deus que nos livra do domínio do pecado, esse poder de Deus que nos dá
amor, paz, bondade, domínio próprio, esse poder que nos capacita a nos dominarmos a nós mesmos, a sermos pessoas boas, a não sermos pessoas más. Esse poder é o Evangelho de Cristo. Cristo, ele tem boas novas, o Evangelho é boas novas. Você não consegue dominar a si mesmo, você não tem sabedoria, não tem condições de ser uma boa pessoa? Hoje eu lhe trago boas novas. Tem um poder de Deus que está disponível para nós hoje. Não é para a ocasião da segunda vinda no futuro. Se você dá o dinheiro aqui, no futuro você vai ser bom. Não, você pode ser bom com o poder de Cristo hoje. Agora, Cristo nos salva de quê? Esse poder nos salva de quê? Dos nossos pecados. Esse foi o objetivo de Cristo ter vindo e morrido. O pecado é gerado no pensamento. No pensamento gera o pecado. Também o caráter. As consequências de bons pensamentos geram um caráter ou bom ou um caráter mau. E a consequência dos dois geram atitudes. Ou atitudes boas ou atitudes más. E a consequência dos três, o que vai definir a nossa vida, se vamos ser pessoas boas ou más. Por que a consequência dos três? Existem pessoas que cometem boas atitudes com más intenções. Então, quem conhece o caráter do homem, não é o homem através de atitudes. Nós vemos o exterior, a aparência. Quem conhece o caráter do homem é só Deus. Porque só Deus sabe se a sua aparência, se as suas atitudes são bem intencionadas ou se são más intencionadas. Nós vemos aí que através da comunhão com Cristo, estar conectados a Cristo, nós obtemos força, nós obtemos poder para nos livrar, para sermos libertos de nós mesmos. Alguns filósofos falam, é uma pura verdade, que o seu maior inimigo é você mesmo. Nós somos nossos inimigos naturais. Então Cristo nos liberta de nós mesmos, de nossa natureza caída, de nossa maldade, de nossa mácula, e nos torna pessoas boas. Respondendo à segunda pergunta, hoje somos libertos do domínio do pecado, como está em Romanos 6 e 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, hoje Cristo nos livra do domínio do pecado. O pecado não tem domínio sobre nós. Agora, no futuro, Cristo nos livrará da consequência do pecado. Isso é no futuro. Se entregarmos a Cristo a direção de nossas vidas, se ficarmos conectados a Cristo, no futuro nós receberemos essa recompensa. A liberdade futura, ela é condicional. Graça na Bíblia não é, salvação na Bíblia não é sempre a mesma coisa. Salvação é a mesma coisa, não. Salvação tem duplo sentido. Mesma coisa, manga, por exemplo. Manga tem duplo sentido. Se eu falo manga, você sabe o que eu estou falando? É uma fruta ou uma peça da camisa? Não sabe. Depende do contexto para saber. Eu falo, mãe, costura a manga da minha camisa, aí você sabe que essa manga não é fruta. Agora vamos colher manga, aí você sabe que essa manga é fruta. E assim é a palavra salvação. Ela tem duplo sentido. Existe uma salvação presente hoje. E esse Cristo nos liberta hoje, uma liberdade hoje. Existe uma salvação futura. Essa salvação ocorrerá no futuro. Essa liberdade também ocorrerá no futuro. Falando da salvação que ocorrerá no futuro, me acompanhe em Apocalipse 22 e 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo a sua obra. Então nós vamos ser salvos no futuro, cada um segundo as suas obras. Vamos analisar 2 versos bíblicos, para deixar de forma clara. Primeiro é Efésios 2 e 8, me acompanhe. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Observe, pela graça é o mesmo que pelo poder de Deus. Como nós somos libertos hoje? Através do poder de Deus. Então eu posso substituir essa graça pelo poder de Deus. Nós somos libertos hoje. Então pela graça sois salvos, não é sereis salvos. Essa salvação ocorre a todo momento, desde o início, desde da queda, desde lá do Éden, até a segunda vinda de Cristo, essa liberdade está ocorrendo. Quando a gente procura Deus, está conectados a Deus, nós passamos a ter uma vida livre nesse momento. Mas como ocorre essa salvação? Mediante a fé. O que é fé? Confiança na palavra de Deus. Como isso é possível?
Isso não vem de nós. Se viesse de nós, não seria possível. Isso é um dom de Deus. Aceitar a Deus não é uma mera declaração platônica, superficial. Não. Aceitar a Deus é algo prático. É através do que? De nossas atitudes. Imagina uma pessoa que aceita namorar, seja você um homem ou mulher, né? Começa um namoro ali. Ah, estamos começando a namoro, né? Depois a gente casa, começa um casamento. E aí a pessoa fica igual um poste, não conversa contigo, não te dá atenção, não te dá carinho, não te dá... É um poste parado lá. Existe esse relacionamento, é algo que não é algo real. Agora, se você tem um relacionamento, a pessoa é um parceiro, ela te ajuda, soma para crescer, te dá carinho, né? Tem ali, é algo real, aí ela realmente aceitou casar contigo. Agora, se não, não aceitou, só da boca para fora. E assim é a vida com Cristo. Se você aceitou a Cristo, aceitou. Se é algo prático, não é algo platônico. Agora, se aceitar a Cristo é só para receber a vida eterna, você continua do jeito que está, só dá o dinheiro aqui, pronto, isso não é aceitar Cristo. Isso é o que? É um engano satânico. A gente tem que diferenciar as coisas. O segundo texto está em Apocalipse 21:7. Me acompanhe. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Olha, se você ler o contexto, está falando da vida eterna. E a vida eterna é dada o quê? Ah, de qualquer jeito? Não. Tem uma condição. E qual é a condição? Ao que vencer. Essa condição é para o que vencer. Vencer o quê? Vencer as más obras. Você pode confirmar em Apocalipse mesmo, 22:12. Ela fala que cada um será segundo as suas obras. Então, as obras é a condição. Como que eu vou vencer? Como que eu vou ser bom? Como que eu vou ser amável, né? Manso, amoroso? Através do quê? Da graça de Cristo. Pela graça de Cristo, pelo poder de Cristo. O poder de Cristo me possibilita a ser uma pessoa boa. Agora vamos entrar no tema libertos. Através de Cristo, no passado, no presente e no futuro somos libertos, através de Cristo. Agora teve um exato momento em que Cristo pagou o preço de nossa liberdade. E isso foi na cruz. Convido vocês a meditar em 1 Pedro 1:18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados de vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Observe, o resgate, a libertação, se refere o quê? Ao passado. E se refere a o quê? A nossas maldades, se refere a nossas atitudes, ao nosso caráter. Então Cristo, ele nos resgata no presente, né? E ele pagou esse resgate com o seu sangue imaculado. Ele tem o direito, ele teve o direito sobre nós. Então por isso que ele nos dá essa liberdade. Ele não está dando liberdade para o filho dos outros. Imagina só, através de Adão no Éden escolheu o mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Adão e Eva não escolhessem a entrada do pecado no mundo, não teria maldade, mas ele escolheu, aí passou a ter. A partir daquele momento foi implantado o governo de Satanás. O governo de Satanás precisava ser amadurecido. Cristo não impôs, o governo de Satanás vai ser amadurecido no planeta Terra, não. Aqui tinha Adão e Adão e Eva escolheu que esse governo fosse amadurecido aqui. A partir desse momento, o ser humano perdeu a liberdade. Aqui quem é o governador é Satanás, não Deus, o governo vai ser amadurecido e pronto, né? Agora, Cristo poderia nos dar liberdade? Não, não poderia. Igual, você pode dar liberdade para o filho do vizinho? Não pode. Agora, se você pagar um preço, você for lá e falar para o vizinho, olha, eu vou pagar a educação do seu filho, eu vou dar liberdade para ele, né? Aí, de repente, ele aceita e você dá. Então, Cristo, o que ele fez? Ele pagou, qual que foi o preço? O seu sangue imaculado. Através do seu sangue na cruz, a morte dele na cruz, ele comprou o direito de nos dar essa liberdade. E aí ele nos dá essa liberdade. Se não fosse a morte de Cristo na cruz, não adiantaria boas obras, nem era possível boas obras. Agora, o que significa mácula?
Nós recorremos ao dicionário, é mancha, sujeira, sinal de impureza. Mancha do quê? Será que Cristo não tinha nenhuma mancha na pele? É isso que estava se referindo? Nenhum defeito na pele? Eu acredito que é no caráter e não na pele. A liberdade foi dada a Adão, conforme a gente via. Nós vimos. E, através da entrada do pecado, nós passamos a ser escravos, cativos. Cativos do quê? Do pecado. Cativos de nossas tendências, cativos de nossas ações, escravos do pecado. Não tínhamos liberdade, somos descendentes de Adão. Nós, como descendentes de Adão, teríamos direito à escolha? Não teríamos direito à escolha. Adão, antes da queda, tinha. Depois ele perdeu esse direito. Ficou escravo do pecado. Aí Cristo veio. Cristo veio, ele existia antes dele nascer. Ele existia antes de Adão. Ele não nasceu aqui do acaso. Eu e você, nós não escolhemos a mãe, o país, aonde a gente vai nascer, não. Agora Cristo escolheu. Ele escolheu vir a esse mundo. Ele tinha liberdade, ele era livre, ele tinha vida. Ele que escolheu nos resgatar. Então, ele veio, ele escolheu, nasceu nesse mundo e nos resgatou. Ele veio livre. E por isso ele nos dá essa liberdade. Ele pagou e nos deu essa liberdade. Me acompanhe em 1 João 5:12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, a vida é só através de Cristo. Cristo que pode nos dar a vida. Os anjos, eles não têm vida de si mesmo. O único que tem vida em si mesmo é Deus. Então, por isso que um anjo, se morresse na cruz do Calvário em nosso favor, não teria como nos resgatar. E tem pensamento equivocado, né? Se eu não cometer nenhum pecado, né? Eu mereço a salvação? Merece a salvação. Se Cristo não pagasse o preço na cruz do Calvário, não teria como ser salvos. Ninguém. Os méritos de nossa salvação é única e exclusivamente de Cristo. Méritos é uma coisa, critérios é outra. Os méritos é única e exclusivamente de Cristo. Eu acredito no poder de Cristo em nos libertar do pecado hoje. Você acredita no Evangelho de Cristo? Convido a você a ter uma comunhão constante com Cristo e externar essa comunhão através de atitudes, né? Só através do poder de Cristo nós somos de fato livres. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.